Daniel Mastral, um jovem de 17 anos, praticante de artes marciais, mais especificamente o Kung Fu, o qual ele atingiu um grau bem elevado ali dentro dos seus treinamentos, entra na biblioteca procurando ali por livros de ocultismo e encontra um endereço lá na Califórnia, nos Estados Unidos, o qual ele envia uma carta. E a partir daí, ele começa as suas grandes desventuras por uma seita satânica, o qual ele denomina a Irmandade. Nós temos aqui o primeiro de 7 volumes da sua autobiografia, intitulado Filho do Fogo, e o volume 1 é A Semente do Mal. Essa versão, impressa pela editora Águia em 2018, é uma reimpressão, uma reedição de toda a sua capa. A coleção antiga ele ficava bem difícil de entender ali, que eram 7 livros, tanto que quando eu conheci, eu li os 2 primeiros, e não sabia que tinha uma continuação, e navegando ali pelo conteúdo do autor, eu acabei descobrindo que eram 7. Então essa nova coleção ela veio para deixar bem mais embelezada a sua biblioteca. Então esse volume é dividido em 2 partes. Na primeira ali mostra a sua iniciação com a sua família, esse responsável do alto escalão da Irmandade, dessa seita que ele denomina Irmandade, encontra com ele, como que vai acontecer todas essas peripécias, os treinamentos que ele passa, e no final da primeira parte ele tem um grande treinamento em comunidade, com outros iniciados como ele, com um cara chamado Zódico, que seria assim o alto sacerdote, o sumo sacerdote dessa seita. Na segunda parte começa a avançar um pouco mais essas desventuras ali, ele começa a usar os seus poderes, a sua magia, e começa a ter um relacionamento ali com outras pessoas desse meio. A segunda parte finaliza ali quando ele está fazendo uma invocação individual dentro do porão da sua casa, que seria o ponto alto do livro, né? E finaliza bem ali, quando ele consegue fazer a invocação do seu guia espiritual, do seu demônio, chamado Abraxas. Bom, por que ler Daniel Mastral? Por que ler A Semente do Mal é o título desse nosso vídeo, né? Porque é um livro interessante. Quando a gente fala de biografia, é uma das coisas que eu mais gosto, porque conta a história de uma pessoa, né? Conta o que ele passou. Por mais que seja um pouco dramatizado, toda biografia é, e é até importante que seja assim, né? Às vezes a realidade fica um pouco xuxa, né? Um pouco mocho. A dramatização fica bem interessante. Então aqui é escrito de uma forma bem elegante, você consegue entender cada trecho, onde ele está, o que ele está fazendo, na hora que ele está lutando ali, as artes marciais na rua, depois de uma festa, é bem interessante como ele apanha, como ele bate, você acompanha junto do livro, você fica emocionado, tem vezes que você quer estar junto com ele ali, embora eu vou participar também. Isso traz o leitor para dentro do livro. Ele consegue fazer isso aqui com bastante maestria, né? Brincadeira com o Mastral. E esse livro ele vai trazer uma experiência envolvente sobre um mundo que a gente não entra. Então, eu acredito que toda biografia ela passa esse teor para a gente. Como posso eu me envolver com a história que ele passou? Então, eu leio biografias com esse intuito. Por que ler esse tipo de livro? Porque ele vai passar uma comunicação e uma informação que você não viveu. Bom, eu acredito que não, né? Ou pelo menos por grande parte da população não vai se envolver na seita satânica, sair dela e passar por todos os problemas que ele passou, né? Já estou dando um spoiler aqui, mas a gente espera que um livro cristão, ele simplesmente entra e saia, né? E mais aqui ele passa por grandes aventuras. Os livros, mais à frente, a gente vai comentar aqui no canal, todos os 7 livros. Então você vai ver mais para frente os perrengues que ele passa, não só na Irmandade, pelo incrível que pareça, ele passa mais perrengues quando ele sai. Mas esse é o objetivo desse vídeo, indicar uma leitura para vocês, interessante, envolvente, passa informações ali de tanto quanto a curiosidade, quanto o que você quer buscar na sua vida, o que você quer encontrar, e se você levar ao pé da letra o que está escrito aqui, você vai encontrar grandes revelações do nosso mundo à volta, porque ele coloca essa Irmandade, ela é interagindo com a política, tanto nacional quanto global, e vai envolvendo junto com a economia, junto com fatores que a gente vê no cotidiano, né? Inclusive no canal dele, ele tem vídeos falando, vídeos antigos, falando de coisas que nós estamos vendo acontecendo agora, que ele cita aqui no livro, e ele cita que simplesmente essas coisas estavam programadas para acontecer. Bom, aí se é verdade ou se é coincidência, a gente tem todo um livro das revelações de João na Bíblia fazendo a mesma coisa, né? São coisas que foram escritas há 2000 anos atrás, dizendo que aconteceriam no nosso tempo e está acontecendo. Agora, se estão fazendo acontecer, ou se aconteceu porque estava escrito, já é uma outra forma de deduzir, tá bom? Então, Daniel Mastral, A Semente do Mal, Filho do Fogo, volume 1, fica a minha recomendação, e logo, logo nós vamos falar sobre o livro 2. Obrigado por essa leitura.